Fala pessoal, bom dia, tudo bom? A paz do Senhor. Eu vou fazer mais um debatezinho aqui. Acabei os serviços aqui na madrugada e já são 2h30 da manhã. Vamos estudar mais um pouquinho da palavra. Eu vou ler o texto aqui, vou colocar aqui uma IA para ler o texto, no caso o título e as regras. E eu conversei com as duas IAs, no caso, para ficar mais fácil, eu estou utilizando a GPT. Eu fiz duas GPTs, nomeei elas e já fiz uma prévia aqui já. Já está funcionando normalmente, mas de repente pode acontecer alguma coisa, a gente tem que dar uma melhoradinha. Vamos ver o que a gente pode fazer, porque eu acho que dessa vez vai ficar legal, porque as duas podem, elas mesmas vão ler as perguntas, eu só vou copiar e jogar para outra, porque elas não podem se entender. Se tivesse dois computadores, de repente sim. A programação de quarta-feira, 11/3, já está disponível na base da LTP. Ok. Repetindo, a programação de quarta-feira, 11/3, já está disponível na base da LTP. Bom dia e bom trabalho a todos. Voltando aqui. Então, a gente vai fazer esse teste aqui, né, com as duas GPTs. Eu tô com outro aqui, só que esse aqui é o Perplexity. Ele não tem a opção que a GPT tem de conversar, entendeu? Então, eu fiquei com ele em stand-by, eu ia colocar ele, mas não deu, aí eu preferi usar as duas. Eu vou iniciar aqui. De repente hoje vai ser rápido, porque elas mesmas vão fazer a pergunta, só vou copiar e jogar e elas vão respondendo. Mas eu vou fazer aqui a leitura aqui, vou colocar aqui para... Já gerei já, eu estou utilizando esse outro site aqui também, é o lovevoice.com, já fiz ele no anterior já. Vamos dar um play aqui para escutar as regras. Título: Debate teológico. A natureza da salvação é garantida ou pode ser perdida. Regras do debate. Cada inteligência artificial terá 1 minuto para apresentar seu argumento inicial. Em seguida, cada inteligência artificial terá 1 minuto para formular uma pergunta. A inteligência artificial terá 1 minuto para responder e passará a palavra a outra inteligência artificial. A inteligência artificial que fez a pergunta terá 1 minuto para réplica. Após, passará a palavra a outra inteligência artificial para sua pergunta. Haverá 3 rodadas de perguntas e réplicas. Após as 3 rodadas, a última inteligência artificial que replicar passará a palavra ao mediador, Márcio. Haverá uma pergunta final para cada inteligência artificial feita pelo mediador. Por fim, cada inteligência artificial fará suas considerações finais, com 1 minuto cada. O tema do debate será: a natureza da salvação. Ela é garantida ou pode ser perdida? A inteligência artificial só deve responder quando o mediador indicar. Até então, ela deve permanecer em silêncio. Mas às vezes ela não cumpre, então eu tenho que cortar aqui, ó. Cortar o microfone. Para quem quiser fazer uns testes também em casa, você corta o microfone, ela não escuta, então ela não vai responder. Se tivesse dois computadores, daria para fazer uma coisa legal, sem precisar utilizar copiar e colar para você poder fazer a interação entre elas. Mas aí agora que eu vou ter que fazer o copiar e colar, porque ela não se escuta. Quando ela ela começa a falar, ela inibe o microfone e só fica só com o alto-falante. Vamos lá. Eu vou determinar aqui agora, eu não fiz ainda, quem vai defender o quê. Primeiro eu vou conversar com a Gui. Gui, tá me escutando? Estou sim, tô te ouvindo perfeitamente. Se tiver mais alguma coisa que você quer preparar ou ajustar antes do debate, é só me dizer. Gui, me fala o título do debate.
O título do debate que a gente definiu é A natureza da salvação, ela é garantida ou pode ser perdida? Se quiser mudar ou ajustar alguma coisa, me avisa. Você vai defender que ela é garantida, ok? Combinado. Então eu vou defender que a salvação é garantida. A partir disso, quando começar o debate, eu vou seguir essa linha. Qualquer outra instrução ou preparação que você precisar, me fala. Kai, fala comigo. Estou aqui, pode deixar. Estou ouvindo você agora. Se tiver mais algum detalhe ou se quiser ajustar alguma coisa antes do debate, me fala que a gente organiza. É só a voz que não deu para mudar, para botar ela diferente da outra, né? Mas tudo bem. Kai, faz o seguinte, você pode me falar o título do debate? Claro, o título do debate é Debate Teológico, a natureza da salvação é garantida ou pode ser perdida? Se precisar de mais algum detalhe ou ajuste, é só me dizer. A inteligência artificial guia, ela vai defender que vai ser garantida. Você vai ficar com a outra opção. Pode ser perdida, ok? Perfeito. Então, eu vou defender a posição de que a salvação pode ser perdida, enquanto a Gui vai argumentar a favor da garantia. Estou preparada, então, só me avisar quando começar. Então você pode começar com a primeira opção, você já pode iniciar. Perfeito. Então, começando. A minha argumentação inicial é a seguinte: a salvação, ao longo da tradição cristã, é descrita como um dom que exige perseverança. Passagens bíblicas indicam que, embora o crente seja salvo pela fé, é possível cair da graça se houver apostasia ou abandono da fé. Portanto, a salvação não é automaticamente garantida, mas depende da continuidade da fé e da obediência. Agora passo a palavra para Gui. Gui, fala comigo. Estou aqui, sim. Pode falar, tô te ouvindo. Se tiver mais alguma coisa que você quer ajustar ou se quiser começar, é só me dizer. No primeiro item, a Kai já iniciou. Você pode continuar. Você já pode falar as suas falas iniciais. Claro. Então vou começar com o meu argumento inicial. Vou defender que a salvação é garantida, com base na graça de Deus, como exposto em passagens como Efésios 2, 8 a 9. A partir disso, vou explicar como o compromisso de Deus com a obra de Cristo nos dá segurança eterna. Agora passo a palavra para Kai. Para ficar interessante o debate, você pode falar Efésios 2, 8 e 9? Claro. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Com isso, eu argumento que a salvação não depende de obras ou de méritos humanos, mas é uma promessa segura de Deus. Agora passo a palavra para Kai. Kai, você já pode ir para o segundo já. Já pode fazer sua pergunta. Claro. Minha pergunta para Gui é a seguinte: se a salvação é garantida, como você explicaria as advertências na Bíblia sobre vigilância, apostasia e a exortação para perseverar até o fim? Ou seja, como essas passagens se encaixam se o destino já é irrevogável? Gui, eu vou te mandar a pergunta da Kai, ok? Claro. Pode mandar a pergunta para Gui. Assim que ela responder, a gente segue para a próxima parte do debate, com a nossa próxima rodada. Estou acompanhando aqui. Claro. Ótima pergunta.
Eu responderia que essas advertências servem como estímulos para o crente permanecer fiel. A garantia não anula o chamado à vigilância, mas mostra que Deus, ao salvar, também nos capacita a perseverar. Dessa forma, a exortação e a segurança não se excluem, mas andam lado a lado. Agora passo a palavra para Kai. Então eu vou passar a resposta para Kai. Eu vou te passar a resposta da Gui, ok? Tudo bem, estou aqui esperando. Assim que você me passar a resposta dela, eu já faço a minha réplica ou próxima pergunta, seguindo a sequência do debate. Perfeito. Assim que você me passar a resposta da Kai, eu continuo com a próxima Ótimo. rodada ou Entendi faço o o ajuste ponto. necessário. Agora, a minha resposta é a seguinte: se a perseverança é uma capacitação de Deus, ainda assim ela depende da nossa resposta livre. Ou seja, a queda da fé só pode ser evitada se de fato continuarmos escolhendo a Deus. Com isso, a salvação não se torna uma condição meramente automática. Agora eu passo a palavra de volta para Gui. Bom, então você fez a sua réplica, agora a Gui que vai fazer a pergunta, não é isso? Isso mesmo. Tô aqui no aguardo. Assim que a Gui fizer a pergunta, eu respondo e a gente continua com a próxima rodada. Tudo certo, tô acompanhando. Gui, faz a sua primeira pergunta, né? Claro. Minha primeira pergunta é a seguinte: se a salvação é garantida pela graça, como você explicaria o papel da responsabilidade humana na vida do crente? Ou seja, até que ponto o crente tem um papel ativo na sua perseverança, se a salvação já está assegurada? Ótima pergunta. Eu explicaria que, embora a salvação seja um dom garantido pela graça, o crente tem uma responsabilidade de corresponder a esse amor. A fé verdadeira produz boas obras e um viver em santidade, ou seja, a perseverança é uma resposta ativa e contínua do crente à graça recebida. Agora passo a palavra para Gui. Tá sendo rápido, né? Ah, tudo bem, sem problemas. Eu posso ir um pouco mais devagar, se precisar é só me dizer que eu ajusto o ritmo. Assim a gente garante que o debate segue no tempo que você preferir. Vocês têm que trazer uma passagens bíblicas, né? Gui, eu vou te mandar a réplica da Kai, ok? Claro. Pode me passar a réplica dela, que eu fico à espera, e aí eu preparo a minha próxima resposta, ou a gente segue no ritmo do debate. Ótimo. Então, com base na réplica da Kai, eu diria que concordo que a fé verdadeira leva a uma vida de boas obras, mas destaco que essa perseverança não é uma condição para a salvação, e sim uma evidência dela. Agora passo a palavra para Kai. Eu queria também que na sua próxima pergunta ou na sua próxima réplica vocês utilizassem passagens bíblicas, tá bom? Com certeza. Na próxima vez, eu trago uma passagem bíblica específica para fundamentar a minha resposta ou a minha pergunta. Assim a gente mantém o debate bem ancorado nas escrituras. Kai, agora é contigo. Perfeito. Agora eu vou seguir o ritmo com mais calma. Se tiver mais alguma orientação ou ajuste que você queira, me avisa e eu continuo no tempo certo. Sua próxima pergunta. Ah, claro.
Então, minha próxima pergunta é a seguinte: se a salvação pode ser perdida, como você lida com a segurança que muitos cristãos descrevem ao saber que em Cristo estão totalmente seguros? Ou seja, como isso se encaixa na experiência de fé do crente? Nas próximas perguntas ou réplicas, eu queria que você utilizasse passagens bíblicas, tá bom? Combinado. Nas próximas perguntas e réplicas, eu vou trazer passagens bíblicas para embasar os argumentos, deixando tudo mais sólido. Quando você quiser, me avisa que eu já preparo a próxima pergunta com uma referência bíblica específica. Gui, a resposta da Kai. Ótima questão. Eu traria, por exemplo, João 10, 28, que diz que Jesus dá a vida eterna às suas ovelhas e que ninguém as arrebatará de sua mão. Para mim, essa segurança é uma experiência real na vida do crente que confia na fidelidade de Deus. Agora passo a palavra para Kai. Lê para mim, por favor, João 10, 28. Claro. João 10, 28 diz o seguinte: Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse texto reforça a segurança do crente na mão do Senhor, mostrando que a salvação é garantida por ele. Agora passo a palavra para Kai. Kai, vou te mandar a resposta da Gui, tá ok? Claro. Pode me mandar a resposta dela. Assim que eu receber, eu já faço a minha réplica com a referência bíblica, como a gente combinou. Tô aguardando. Perfeito. Agora, com base em Hebreus 3:12, que alerta para não haverem corações incrédulos, eu argumentaria que a advertência existe justamente para que o crente vigie, pois o risco da apostasia é real. Assim, a experiência de segurança é contínua, desde que o crente se mantenha fiel. Agora passo a palavra de volta. Kai, faz um favor para mim, leia para mim Hebreus 3:12. Claro, Hebreus 3, versículo 12 diz o seguinte: Cuidem-se, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração de incredulidade que o afaste do Deus vivo. Essa passagem alerta para o risco de se afastar de Deus, enfatizando a importância da vigilância no caminho da fé. Bom, agora... Ótimo ponto. De fato, Hebreus 3:12 nos lembra da importância de estarmos vigilantes. Mas eu ainda afirmo que, mesmo com essas advertências, a graça de Deus sustenta o crente. Então, a perseverança é uma resposta à graça, mas a salvação permanece um dom seguro. Agora passo a palavra para Kai. Gui, você já fez quantas perguntas? Sim, até agora foram 3 rodadas de perguntas e réplicas, seguindo o esquema que a gente combinou. Se você quiser, a gente pode passar para a pergunta final do mediador ou ajustar o que for necessário.
Sim, mas você perguntou quantas vezes já? Uma vez ou duas? Ah, eu fiz 2 perguntas até agora. A gente completou 2 rodadas de pergunta e resposta e uma réplica. Se você quiser, agora posso preparar minha terceira pergunta ou seguir para a fase final, como você preferir. Kai, agora a gente vai o quê? Para a sua segunda pergunta, é isso? Exatamente. Agora eu vou formular a minha segunda pergunta com base na sequência. Se a salvação é garantida, como você explicaria a ideia de que Jesus disse em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim será salvo? Ou seja, por que a ênfase na perseverança se o fim já está assegurado? Leia para mim Mateus 24:13. Em Mateus 24, versículo 13, Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A passagem aparece em um discurso sobre perseguições e a necessidade de firmeza na fé. Os intérpretes apontam que para quem defende a segurança, a perseverança é um testemunho da fé, enquanto para quem vê a possibilidade de perda, ela mostra a necessidade de fidelidade contínua. Hoje foi bem rápido, tá com 21 minutos. Ah, tranquilo. Vou ficar atenta ao tempo e, se precisar, posso ajustar o ritmo nas próximas perguntas. Tô aqui no controle do tempo e seguimos no ritmo que for melhor para você. 3 horas. Graças a Deus, 3 horas da manhã. Era para estar orando já, né? Finalizar. Olha lá. Exatamente. E com base nisso, eu diria que a perseverança, embora seja um chamado à vigilância, não anula a promessa de Cristo. Ou seja, o final da fé é garantido por ele. E a perseverança é a resposta natural do crente à graça que já recebeu. Agora eu passo a palavra para Caio. Agora, eu acho que é a sua terceira pergunta, né? Perfeito. Então a minha terceira pergunta é a seguinte: como você explicaria a relação entre a graça soberana de Deus e o papel do livre-arbítrio humano, especialmente quando pensamos na segurança da salvação? Ou seja, se Deus é quem garante, como o livre-arbítrio se encaixa na resposta do cliente? Deixa eu mandar a tua réplica para ela. Perfeito. E com isso, eu faço minhas as palavras, lembrando que, embora a perseverança seja uma resposta, a segurança final ainda recai na fidelidade de Deus, como está em Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Agora passo a palavra para você, mediador. Lê para mim, por favor, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 diz: Estou convencido de que aquele que iniciou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Essa passagem. Infelizmente, você atingiu o limite diário de voz avançada.
Infelizmente, você atingiu o limite diário de voz avançada. Entendi, eu tava mexendo antes. Não deu para ir considerações finais. Só ficou faltando as considerações finais. Eu vou fazer duas perguntas. Tem um limite, eu estava usando para fazer os testes. Infelizmente, você atingiu o limite diário de voz avançada. Entendi. Vou continuar aqui com a terceira pergunta, que é a pergunta da Kai, mas por escrito. Vou falar com ela aqui. Kai, você pode me responder? Eu vou utilizar voz aqui para poder ela falar. Vamos abrir, eu abri aqui. Vou abrir o outro. Aqui tá com voz feminina, não. Voz masculina, né? Vou botar uma voz feminina. Vou limpar aqui. Vou limpar texto. Vamos ver o que ela falou. Cai. Ela está valendo o texto. Tá. Aqui é feminino. Olá. Gerar. Aqui eu boto uma outra voz. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto mostra a confiança do apóstolo Paulo de que Deus continua a obra que ele inicia na vida do crente. Se quiser, também posso ler o contexto dos versículos antes e depois para ajudar no debate. Não precisa não, cara. Deixa eu ver uma voz aqui diferente aqui. Vou botar a voz da Ana aqui. A gente fazer a da Gui. Bom, então ela respondeu, né? Ela respondeu. Isso, faço. Tá ok. Essa é a última pergunta, a terceira pergunta dela. E lembrando que agora a Gui que vai fazer a pergunta dela. Gui, sua terceira e última pergunta. Deixa eu botar aqui. O Gui vai ficar com essa voz aqui. Vou puxar para cá, ficar do lado dela. E aqui puxa para cá. Aqui vou gerar. Purganta, Radeda 3. M. Romano State Purganta.
inglês não, português. 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 Já. Pergunta, rodada 3. Em Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo Paulo declara que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura. Se nada pode separar o crente do amor de Deus em Cristo, como a possibilidade de perder a salvação se encaixa nessa afirmação tão abrangente de Paulo? A apostasia não seria, então, algo que contradiz essa segurança apresentada no texto. Agora passo a palavra para Kai. Resposta dela. Vamos gerar. Obrigado pela pergunta. É uma passagem muito importante. Em Romanos 8, 38 e 39, Paulo realmente afirma que nada externo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A lista que ele apresenta inclui poderes, autoridades, morte, vida e qualquer outra criatura. No entanto, o foco do texto está em forças externas que não podem arrancar o crente de Deus. Isso não necessariamente elimina a possibilidade de alguém, por incredulidade deliberada, afastar-se da fé. Por exemplo, em Hebreus 6, 4 a 6 e também em Hebreus 10, 26 a 29, vemos advertências sérias sobre abandonar a fé depois de ter conhecido a verdade. Portanto, Romanos 8 destaca a fidelidade e o amor de Deus que nunca falham. Mas as advertências bíblicas mostram que o ser humano ainda pode responder com rejeição ou apostasia. Assim, o texto garante que nada pode nos arrancar de Deus à força, mas não afirma necessariamente que alguém não possa se afastar voluntariamente da fé. Com isso, encerro minha resposta. Agora, Márcio, lembre-se de passar a palavra para a Gui para que ela faça a réplica, conforme combinamos no fluxo do debate. Ok. Olá. Agora, réplica da Gui. Réplica, go ahead. Excelente colocacao. Porém, eu responderia que o próprio contexto de Epístola aos Romanos 8 reforça não apenas a proteção contra forças externas, mas a segurança da obra de Deus no crente. Em Romanos 8, 29 e 30, Paulo apresenta a chamada cadeia dourada da salvação. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Note que todos os verbos estão ligados à ação soberana de Deus. O texto não diz que alguns serão glorificados e outros não, mas apresenta a obra divina como um processo completo. Isso sugere que aquele que foi verdadeiramente justificado por Deus chegará à glorificação. Sobre as advertências em Epístola aos Hebreus 6 e 10, muitos intérpretes entendem que elas funcionam como meios que Deus usa para preservar os verdadeiros crentes, chamando-os à perseverança.
Ou seja, as advertências são reais e sérias, mas não significam necessariamente que os verdadeiramente regenerados perderão a salvação. Além disso, em Evangelho de João 10, 28-29, Jesus afirma que ninguém pode arrebatar suas ovelhas de sua mão e da mão do Pai. A segurança, portanto, não está na força do crente, mas na fidelidade de Deus. Assim, minha conclusão é que a perseverança existe, mas ela é resultado da obra preservadora de Deus, não uma condição incerta que possa desfazer a salvação. Agora passo a palavra para Kai. Agora sou eu e vou fazer a pergunta. Falar com a Gui. Gui, agora sou eu que vou fazer a última pergunta, ok? Para vocês duas. Aí depois você segue o fluxo aí, creio eu que as considerações finais, certo? Falar com a Gui também, com a Kai. Olá. Tá. Vou botar a linha na fogueira. Tá ok, Gui. Vou fazer a pergunta e vou mandar para Kai também. O crente crente salvo, o crente ou o cristão, ele é salvo para sempre ou não? Resposta da Gui. Vai, Gui, responde aí. Opa. Resposta final? Gui. Obrigado pela pergunta, Márcio. Com base no ensino do Novo Testamento, eu defenderia que o verdadeiro crente é salvo para sempre, porque a salvação é uma obra iniciada, sustentada e completada por Deus. Por exemplo, em Epístola aos Filipenses 1:6, Paulo diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto mostra que a obra da salvação começa em Deus e também é levada à conclusão por Ele. Além disso, em Evangelho de João 10:28, Jesus afirma: Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Observe que Cristo não diz apenas que dá vida. Ele diz que dá vida eterna, e afirma que suas ovelhas jamais perecerão. Outro ponto importante aparece em Epístola aos Efésios 1:13-14, onde Paulo ensina que os crentes foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até a redenção final. Esse selo indica pertencimento e garantia. Portanto, minha conclusão é a seguinte: a salvação é pela graça. Deus é quem inicia a obra.
Deus é quem preserva o crente. E Deus é quem levará essa obra até o fim. A perseverança na fé é real, mas ela é fruto da ação contínua de Deus na vida do crente, não apenas da força humana. Agora passo a palavra para Kai para sua resposta. Aí respondeu também. Mas só essa pergunta, só essa respostinha? Ah não, acho que não tinha passado por ela não. Ah tá, a pergunta final, peraí. Minha pergunta. É bom quando tava conversando, né? Só que não pode, é limite de 1 hora. Eu tinha gastado já um tempão. Eu tava fazendo os testes, não sabia se dava pra fazer com as duas. Tem um limite de 1 hora. E conversa direto. Vou botar na outra aqui. Tá fazendo a voz dela. Ctrl V. Gerar. Essa é a resposta da Kai. Áudio Transcription. Obrigado pela pergunta final, Márcio. Vou responder dentro da posição que estou defendendo no debate. Do ponto de vista de que a salvação pode ser perdida, o crente é realmente salvo quando está em Cristo, pela graça mediante a fé. No entanto, a Bíblia apresenta várias advertências para que o cristão permaneça firme nessa fé. Por exemplo, em Hebreus 3:14 diz que nos tornamos participantes de Cristo se de fato conservarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Isso mostra que a perseverança faz parte da caminhada da fé. Também vemos em João 15 que Jesus fala dos ramos que estão na videira, mas que podem ser cortados se não permanecerem nele. Isso indica a importância de continuar em Cristo. Portanto, o crente é salvo enquanto permanece na fé e em comunhão com Cristo. A segurança está em Deus, que é fiel, mas o chamado bíblico é para perseverar até o fim. Agora, Márcio, você pode passar a palavra para Gui responder a mesma pergunta. Depois disso, seguimos para as considerações finais do debate. Ok, já é a consideração final. E a consideração final da Gui. Gui, suas considerações finais. E já vou adiantando aqui na Kai também, vai me pegar. Então, copiar e colar. Deixa eu cancelar aqui. Não precisa. Kai, suas considerações finais. Resposta da Gui. Considerações finais da Gui. Você. Ver. Gerar. E o limite também. Tem um outro aqui. Leitor é esse aqui. Vamos substituir pelo padrão aqui. Olá. Essa é a resposta da Gui. Maria vai responder. Considerações finais, Gui. Para concluir este debate, eu reafirmo que a base da segurança da salvação não está na capacidade humana de permanecer firme, mas na fidelidade de Deus que salva. O Novo Testamento apresenta a salvação como uma obra completa da graça.
Em Epístola aos Efésios 2:8 e 9, aprendemos que somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, se a salvação se origina em Deus e não no mérito humano, sua segurança também repousa na fidelidade divina. Além disso, em Epístola aos Romanos 8:38, essa afirmação reforça que o relacionamento entre Cristo e o verdadeiro crente está fundamentado em uma aliança segura estabelecida por Deus. Isso não significa que a vida cristã não exija vigilância ou perseverança. As advertências bíblicas existem para nos chamar à fidelidade e à santidade. Contudo, muitos entendem que essas exortações são meios usados por Deus para preservar os seus, e não evidências de que a salvação seja instável. Assim, a perseverança do crente é real, mas ela acontece porque Deus continua operando em sua vida, como vemos em Epístola aos Filipenses 1h06, onde Paulo afirma que aquele que começou a boa obra a completará até o dia de Cristo. Portanto, minha conclusão é que o verdadeiro crente é guardado pela graça de Deus, e essa graça não apenas salva, mas também sustenta e conduz até o fim. Muito obrigado pelo debate. Agora passo a palavra para a Kai para suas considerações finais. Valeu, Gui. Kai falou, Kai respondeu aqui. Obrigado, Márcio. Vou para minhas considerações finais. Ao longo do debate, procurei mostrar que a Bíblia apresenta duas realidades importantes: a fidelidade de Deus e a responsabilidade humana. Deus é totalmente fiel e poderoso para salvar, mas as Escrituras também trazem advertências sérias para que o crente permaneça na fé. Textos como Hebreus 3:12 da manhã, Hebreus 6:4-6 e Mateus 00:13 mostram que a perseverança até o fim é parte da caminhada cristã. Isso não diminui a graça de Deus, mas enfatiza que a vida cristã é um relacionamento vivo, que precisa ser mantido em fé e fidelidade. Portanto, a salvação é um dom maravilhoso da graça de Deus, recebido pela fé em Cristo. Porém, a Bíblia constantemente chama o crente a permanecer, vigiar e perseverar até o fim. Bom, as duas fizeram a consideração final. Agora a palavra volta para mim. Nós já estamos em 48 minutos. Essa é a primeira que eu faço com as duas GPTs. Elas têm um limite de voz, elas têm uma condição aqui, que é a condição de fala, uso de voz, não sei se vai poder falar. Não tem, Infelizmente, você atingiu o limite diário de voz avançada. não tem direito mais, só é 1 hora. Mas já que agora eu sei que é 1 hora, então eu não mais vou fazer alguma prévia com isso. Já vou chegar, já organizar tudinho por escrito aqui e tal, pelo microfone, e depois eu coloco elas conversando, e fica melhor e mais rápido. Tava bem mais rápido, com menos de meia hora eu tinha feito as 3 perguntas já. É porque eu estava mexendo antes, preparando, vendo. Então, muito bom aqui os dois, no caso a GPT, né, que ela tem esse item que dá para você colocar elas conversando. Essa aqui ela tem também, só que parece que não é muito tempo. Tem uma condição aqui que eu tinha colocado ele. Ele tem sim, só que não tem. Deixa eu ver aqui. Ele vem para uma outra opção. Ele está aqui, ó. Só que eu não sei se ele tem limite de tempo. Mas não dá para colocar ele conversando
e não dá para pegar a fala dele escrita igual a GPT, que a GPT fala e ele escreve. Ela escreve aqui, né? Ela digita aqui para a gente pegar a resposta do que a gente perguntou. Já esse aqui não. Esse perplexidade, né? Não tem. Você entra nele aqui, ó. Alô, boa Oi, noite. bom dia, tudo Bom bem? dia já. Tudo bom? Vamos lá, tô Só, ótimo. Que só bom, fazendo teste. claro, sem problemas. Fique à vontade para continuar com o que precisar. Ok. Ótimo. Pode me dizer se há algo específico com que você precisa de ajuda? Por Perfeito. enquanto não. Tudo bem. Qualquer coisa é só me chamar quando precisar. Ok. Perfeito. Estarei por aqui caso precise de algo. Fique à vontade para voltar quando quiser. Então essas ferramentas são muito boas para fazer. E em relação ao debate, eu acredito que nada que nós fizermos ou viemos a fazer nos dá condições de ser salvos, né? Aqui no caso, a gente, deixa eu pegar aqui direitinho, no caso o título aqui, né? A natureza da salvação é garantida ou pode ser perdida. Bom, eu acredito que, pelo pouco que eu conheço, né, na área teologia mais, levando pelo lado de comunhão com Deus, pode ser perdida. Porque nós temos o livre-arbítrio. Eu creio assim. Muitos calvinistas não vão concordar, claro, que essa linha é uma linha mais armeniana. Mas eu não sou nem armênio, nem calvinista, nem calvino. Não sou calvinista nem arminiano. Eu sou a palavra de Deus. Eu vejo, leio a palavra, medito na palavra. Tem coisas que são determinadas por Deus e tem coisas que são permissíveis por Deus. Então eu creio que nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras. É para que nenhum homem venha se gloriar. Então eu creio assim, eu creio que se Jesus voltar hoje, eu sou arrebatado por quê? Porque eu creio nas promessas dele. Procuro não pecar, porque o homem é falho, todos os dias estamos pecando, mas não é o pecadinho, o pecado ou o pecadão que nos vai separar do amor de Deus. Porque eu tenho muitos irmãos que falam, você pecou hoje, foi riscado o livro da vida, você não está salvo. Amanhã você não peca, você pede perdão, você já está escrito de novo. Não, isso não existe. Para mim não existe o tirar e colocar do livro. Ele já, por isso que na minha linha de pensamento, ela leva um pouco do calvinismo e um pouco do arminianismo. Porque eu creio que meu nome já está escrito no livro da vida. Mas não é porque Deus determinou, é porque Deus previu. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele, desde a fundação do mundo, ele viu minhas atitudes, e não só minhas. Porque Deus é atemporal, ele é fora do tempo, ele é fora do espaço, ele é fora de tudo que é do nosso tempo. Então ele é Deus, matéria, tudo, ele é fora de tudo isso. Então, logicamente, ele, como Deus, sabe de todas as coisas. Não precisa de esperar ou de determinar alguma coisa. Sim, algumas coisas eu creio que foram determinadas, previamente determinadas, mas outras não. Outras nós que decidimos. Então eu decido até o exato momento agora que, pela fé, sou salvo porque Jesus me salvou. Se Jesus vier arrebatar a igreja agora,
Eu creio que vou subir, por quê? Porque eu creio nas promessas dele, de que ele vai vir levar a sua igreja. Então, eu me coloco em condição de igreja e condição de servo para ser levado por ele. Eu creio nas promessas dele. E por crer nas promessas dele, eu creio na palavra e nos mandamentos dele. Eu procuro não praticar aquilo que vem desagradar a ele. E se praticar, o Espírito Santo que habita em mim, ele vai me incomodar para pedir perdão e não praticar mais. Então, uma coisa leva a outra. Então, é isso aí, pessoal. Não vou me estender muito, que já deve estar bastante. 55 minutos. Deus abençoe vocês. Nesse dia de hoje, que está se começando, são 13h30 da manhã. Que o Senhor possa estar abençoando a sua família, a sua casa, possa estar abençoando a sua vida. O Senhor possa estar me conduzindo ao meu lar em segurança daqui a pouco, como me conduziu até aqui ao meu trabalho. Eu posso estar abençoando a minha família, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, minha sogra, meus parentes, meus cunhados, minhas cunhadas, todos aqueles que eu amo. Que você possa ter chegado até aqui e também ser abençoado. Que o Senhor te abençoe por ter chegado até aqui ou pulado o vídeo até as considerações finais, né? Eu falei um pouco do chat GPT, né, da tecnologia que a gente pode usar para o bem, não só para o mal, e falar sobre a salvação. E se você ainda não se sente salvo, peça perdão a Jesus, creia nas promessas dele, que você já está salvo. O Espírito Santo, batismo, uma outra situação também, que a gente comentou no debate anterior, sobre o batismo do Espírito Santo. A partir do momento que você coloca no teu coração as promessas de Cristo e você confessa a Ele como Senhor da sua vida, você também é batizado no Espírito Santo, porque só pode falar essas coisas aquele que está com o Espírito Santo. Então, se ele não foi demonstrado como na área neopentecostal e pentecostal pedem para que seja, em falar em línguas, não se incomode. Simplesmente confesse seus pecados, admita Jesus como seu Senhor da sua vida e Salvador, e será salvo você e a sua casa. Futuramente, sua casa também estará salva. Creia, tenha fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Essa oração e essa conversa que nós temos com Deus todos os dias, que Ele é ao nosso lado aqui, eu à noite, só eu e Ele na madrugada, nós pedimos, eu peço a Ele, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, para mim e para você. Amém e amém. Valeu, pessoal. Fica com Deus, a paz. Fui.